Olá, você está assistindo ao programa Escritura em Foco, de responsabilidade do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, um centro de estudos teológicos avançados da Igreja Presbiteriana do Brasil, em parceria com o Instituto Presbiteriano Mackenzie. O segmento de hoje é chamado Terra de Deus, uma série de programas que procura apresentar as características da história, cultura e geografia das terras bíblicas para nos ajudar a interpretar os textos da Escritura dentro do seu contexto. No programa de hoje, vamos voltar os nossos olhos para o tabernáculo, o templo de Israel e o seu interior. O que acontecia lá dentro? Como é que os sacerdotes deveriam praticar o culto e a adoração? O que acontecia dentro daquelas cercas de peles de animais e tecidos e qual o significado dessas coisas para o povo de Israel naquela época e depois para os cristãos? Assim, convido você a entrar pelas portas do tabernáculo e chegar até o lugar onde, antes de Cristo, somente o sumo sacerdote podia chegar, o Santo dos Santos. Sem sombra de dúvidas, essa pode ser uma caminhada fascinante e você é nosso convidado. Fique conosco e acompanhe-nos conhecendo o tabernáculo e o templo. Da mesma forma que muitas das histórias narradas nas páginas da Escritura, a história do tabernáculo começa no deserto. O cenário geral do estabelecimento do tabernáculo e depois do templo é o tema de outro programa dessa série. Nosso foco hoje é entender o significado dos rituais prescritos por Deus a Moisés e seu povo quando ainda encontravam-se na região do Monte Sinai, ali no deserto, depois da saída da escravidão no Egito. Mas por onde poderíamos começar a abrir essas portas? Para nos ajudar a entender isso, existem vários recursos gráficos que podem ser vistos em bons livros, na própria internet e em réplicas do tabernáculo. Uma dessas réplicas encontra-se no deserto de Tímna, na região sul de Israel. Vamos ver algumas fotos daquele lugar. Ela é baseada, como as outras réplicas, nas narrativas dos livros de Êxodo, que narra a saída do povo de Israel do Egito até o Sinai, e no livro de Levítico, que descreve os rituais que deveriam acontecer no tabernáculo. Existem, inclusive, jogos com encartes para você poder montar o modelo do tabernáculo e estudar lá na sua casa. Esses são bons recursos que você pode procurar. Um primeiro detalhe importante e que não pode ser esquecido é que o tabernáculo era uma construção móvel, ou seja, ele precisava ser montado e desmontado à medida que o povo caminhava em direção à terra prometida. A posição do tabernáculo é sempre simbólica. Por exemplo, quando estava montado, ficava numa posição central, mostrando a presença de Deus no meio do seu povo. Quando em movimento, os levitas que o carregavam faziam-no na dianteira do povo e entre as colunas das tribos, mostrando que Deus é quem conduz e dá direção na qual o seu povo deve caminhar. Sempre que montado no meio das tribos de Israel, era o lugar central do culto, onde o israelita piedoso e temente a Deus recorria buscando o perdão e a misericórdia do Senhor. Os rituais praticados ali, grande parte sacrifícios de animais, eram didáticos e funcionavam como um tipo do grande sacrifício preparado por Deus para dar o perdão definitivo ao seu povo. Nós podemos dividir as atividades do tabernáculo em diferentes classes: o
culto diário, o culto do Shabat, as grandes festas e os sacrifícios individuais. Num dia típico no tabernáculo, o sacrifício era feito 2 vezes, ao amanhecer e ao entardecer. Esses 2 sacrifícios eram holocaustos, ou seja, animais totalmente queimados, acompanhados por outras ofertas. Êxodo capítulo 29 prescreve como seria feito esse culto diário. Isso é o que oferecerás sobre o altar. 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, pouco menos de 2 quilos, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, pouco menos de 1 litro. E para a libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação, como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Esse será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Imagine que os sacerdotes precisavam fazer isso todos os dias em que a tenda estivesse armada. E depois, todos os dias no templo. Apesar de parecer cansativo e quem sabe algo até sem sentido, há uma grande mensagem aqui. Esses sacrifícios encaixavam-se em 3 categorias e elas demonstravam o seguinte: primeiro, a consagração ao serviço de Deus. Segundo, a comunhão que aquele homem, o israelita, teria com Deus. E, em terceiro lugar, a expiação, o perdão pelos pecados. Veja que o objetivo era manifestar a presença de Deus e a sua habitação no meio do seu povo. Na verdade, era algo muito valioso e precioso para eles. É por isso que os israelitas apreciavam a casa de Deus, ansiando estar na presença dele e recebendo o seu ensino. É nesse sentido que o salmista exclama no Salmo 84: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Para cada um desses sacrifícios, havia uma preparação ritual que primeiro tinha que ser feita pelo próprio sacerdote. Ele tinha que estar cerimonialmente limpo e pronto para o seu serviço. Depois dos rituais de purificação, que eram feitos ali em torno da bacia de bronze que ficava no pátio ou no átrio exterior, o sacerdote pegava o animal, que deveria ser um macho de 1 ano sem defeito, e o sacrificava segundo as normas prescritas no livro de Levítico. Quando o ofertante era um indivíduo, ele colocava a sua mão sobre a cabeça do animal, como que dizendo: agora esse animal me representa. Depois de morto, o sangue era recolhido numa bacia e era aspergido ao redor do altar. As partes do animal eram separadas e ele era queimado sobre o altar do holocausto. O cheiro daquilo que era queimado, das carnes, da gordura, lembravam a todos ali no arraial que não há perdão de pecado sem o derramamento de sangue. Todos os dias, 2 vezes ao dia, o povo de Israel era lembrado disso, para que nenhum deles pudesse pensar que podia ser salvo pelas suas próprias obras. Além desses sacrifícios,
Os sacerdotes eram encarregados da ordem e da manutenção dos objetos e utensílios do tabernáculo, da limpeza, do óleo do candelabro, dos pães da proposição e tudo o mais que envolvesse o culto. Nessa época, o Inário de Israel, que depois se tornou o livro dos Salmos, ainda era incipiente, talvez com alguns poucos cânticos compostos por Moisés, Miriam e alguns sacerdotes. Mas não havia muito mais do que isso. É possível que ao longo do tempo, alguns dos salmos foram introduzidos então nas diferentes partes dos rituais do tabernáculo e, finalmente, no período do primeiro templo, muitos músicos e corais já faziam parte daqueles rituais, conforme lemos na dedicação do templo no livro dos Reis e em Crônicas. Mas como já dissemos, tudo o que acontecia ali, ou era um tipo, ou um símbolo, o autor do livro de Hebreus chama essas coisas de sombra, ou seja, algo que representa, mas que não é o real. No próximo bloco, nós vamos conhecer um pouquinho mais do Shabat, o dia do descanso e das festas fixas de Israel. Fique conosco. Você está assistindo o programa Escritura em Foco na série Terra de Deus. Hoje estamos estudando o tabernáculo, o templo, o significado de seus rituais e a aplicação deles para os dias de hoje. No bloco anterior, vimos um pouco do que acontecia no culto diário no tabernáculo. Porém, após os 6 primeiros dias da semana, chegava o Shabat, um dia muito especial, separado, santo. Esse dia especial e separado dos demais foi estabelecido por Deus nos 10 mandamentos, ou como é conhecido no próprio Antigo Testamento, nas 10 palavras, sendo que essa 4ª palavra, ou 4º mandamento, nos diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Para começar a falar sobre o assunto, temos que lembrar de algo muito importante. A palavra que nos é traduzida por sábado é a palavra Shabat na língua hebraica, e ela significa literalmente descanso. No caso, o Shabat israelita coincide com o 7º ou o último dia da semana, como lemos no texto acima. O que não se deve confundir é que o Shabat seja sempre o 7º dia da semana. Por que dizemos isso? Vou dar um exemplo. O último dia de uma festa de 7 dias também é chamado de Shabat, não importando que dia da semana ele venha a cair. Veja só o exemplo. A festa das tendas, ela dura 7 dias, começa num dia fixo do mês. No caso, o 15º dia do mês 7º do calendário judaico. O dia 15 podia cair no 3º dia da semana, para nós, a terça-feira. Logo, o Shabat da festa dos tabernáculos, o seu 7º dia, cairia no 2º dia da próxima semana, que é para nós a segunda-feira.
Se fosse no Brasil, era feriadão garantido. Em Israel, era uma santa convocação. Logo, na lei cerimonial mosaica, o 7º dia, o sábado, é o dia do descanso e o dia mais importante de culto. Todo tipo de trabalho nesse dia deveria cessar para que houvesse exclusividade na adoração. Muito mais do que uma exigência legal, o conceito era de haver uma real dedicação ao serviço de Deus. Durante a semana, o culto acontecia no tabernáculo, através dos sacrifícios, ou no templo, todos os dias. Assim como deveria acontecer na casa dos crentes israelitas, onde eles deveriam meditar nas Escrituras, que é a Torá, deveriam fazer as suas orações. Mas o 7º dia era dia de descanso e festa diante do Senhor, e nele não se deveria misturar as coisas que se faz corriqueiramente, a não ser no caso de uma extrema emergência. O ritual do tabernáculo e do templo no sábado, além dos sacrifícios diários, era acrescentado em mais 2 cordeiros, mais farinha amassada com azeite e mais libações. Certamente nesse dia muitos israelitas iam ao templo e de longe participavam daquele momento solene da adoração ao Deus de Israel. Muitos filhos acompanhavam os pais e eram instruídos no significado dos sacrifícios e na esperança do perdão, da graça e da misericórdia que eram derramados da parte de Adonai, o Senhor Deus de Israel, sobre aqueles que esperavam nele. Além desses sacrifícios constantes de animais, eram feitas também ofertas de manjares. Uma oferta composta de cereais, da qual parte era para o consumo dos sacerdotes, assim como as ofertas pacíficas de animais, que também tinham uma parte dela separada para o consumo dos sacerdotes. Além dos cultos diários e do Shabat, haviam as festas fixas de Israel. Elas se espalhavam ao longo do ano. Segundo o livro de Levítico, no capítulo 23, as principais festas solenes ao Senhor eram a Páscoa, seguida da festa dos pães asmos, ou os pães sem fermento, a festa das primícias, a festa do Pentecostes, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. 3 delas deveriam trazer o adorador até o tabernáculo ou o templo: a festa dos pães asmos, a festa das primícias e a festa dos Pentecostes. Cada uma dessas festas, dependendo da sua duração, tinha as santas convocações. Eram esses dias de Shabat, quando toda a atividade regular cessava, geralmente no primeiro e no último dia da festa. Contando com o próprio Shabat, ou sábado, são 7 festas ao todo. Havia, entretanto, outras festas que não eram tão importantes como essas no calendário anual, mas certamente com um significado vital para o povo de Deus. Em tudo isso, devemos nos lembrar que os sacrifícios e as festas ligadas ao tabernáculo e ao templo estabeleciam o padrão de Deus para a adoração do seu povo. Toda essa regulamentação sobre a adoração mostra como o culto a Deus é a área mais importante na vida daquele que crê. Assim, Deus é quem estabelece os padrões para ser adorado. A adoração do seu próprio nome precisa ser feita segundo aquilo que ele prescreve. Mostra-nos assim, então, que o culto deve ser feito com reverência e alegria diante dele. Aliás, ao vermos todos esses exemplos da adoração prescrita por Deus no Antigo Testamento, devemos refletir sobre o seu significado para nós hoje. Uma distinção muito útil é a distinção entre a adoração privada e a adoração pública. Na adoração particular, nós apresentamos o nosso coração diante do Senhor em confissão de pecados íntimos, das nossas necessidades, dos nossos dilemas e a nossa gratidão pelas vitórias que Deus nos dá diante da sua santidade. Isso representa a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional,
conforme nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12. Esse sacrifício vivo, que é o nosso culto de vida, implica na aplicação da verdade de Deus para as coisas do nosso dia a dia. No culto público, nos apresentamos diante do Senhor como comunidade, como corpo de Cristo que somos. Fazemos coisas semelhantes às que fazemos no nosso culto individual, mas agora fazemos em conjunto. É no culto público que temos o grande privilégio de, como comunidade, cantar, orar, ouvir a palavra e receber a ministração dos sacramentos instituídos pelo Senhor, a ceia e o batismo, que substituem a Páscoa e a circuncisão da lei de Moisés. Por isso, é fundamental que o cristão busque a orientação da Escritura para o culto e não o faça segundo a sua própria imaginação ou ideias humanas. O verdadeiro adorador, que adora em espírito, que é a orientação do Espírito Santo de Deus, e em verdade, ou seja, debaixo da graça de Cristo, que é a verdade, e da sua doutrina, conforme nos é ensinada nas Escrituras, ele sempre busca adorar conforme ensinado na palavra. No último bloco, nós veremos a respeito da validade desses rituais em nossos dias e uma história que pode ilustrar este princípio. Você está assistindo o programa Escritura em Foco, segmento Terra de Deus. No bloco anterior, nós aprendemos sobre os sacrifícios, o Shabat e como eram as festas de Israel. Mas qual é a aplicação maior e mais importante de todas elas para o cristianismo? Qual é o seu significado último? Qual era o objetivo de todos esses sacrifícios e rituais feitos no tabernáculo e no templo? Para que eles apontavam? Quero contar uma história, como uma ilustração. Essa história é fictícia, ela não aconteceu de fato, mas podemos imaginar que algo assim pudesse acontecer. Certo dia, um pouco depois do ano 30 da chamada Era Comum, um homem de pouco mais de 30 anos de idade se apresenta no templo, na fila dos israelitas que vieram para apresentar o sacrifício pelo pecado. Na fila, vários homens, chefes de família, alguns acompanhados de seus filhos pequenos, eram atendidos pelos porteiros, levitas escalados para aquela função, segundo a ordem de suas famílias. Quando chega a vez do homem, o levita lhe pergunta, já com um tom modificado na voz, uma vez que todos na fila traziam um animal e aquele homem que era atendido vinha de mãos vazias. Diz o levita, o senhor deve estar na fila errada. Aqui é a fila para o sacrifício pelo pecado. É preciso trazer o animal do sacrifício. O senhor pecou? Ao que o homem respondeu, não pequei, ainda que tenha sido tentado como todos os outros homens. Ah, então o senhor deve ir para outro lugar, a não ser que seja o sacrifício pela culpa ou pelos pecados desconhecidos. Mas mesmo assim, o Senhor não trouxe animal nenhum. O homem da fila respondeu, não tem problema, Adonai proverá o sacrifício. Posso entrar agora? O levita disse, não é possível. Como o senhor pode ver, todos os que entram aqui têm que trazer o animal do sacrifício para inspeção. O sacerdote não vai recebê-lo desse jeito e, se insistir, teremos que levar o caso ao sumo sacerdote. O homem da fila respondeu, não tem problema, eu sou o sumo sacerdote. Nessa altura, o levita arregala os olhos e pergunta,
o senhor é da tribo de Levi, da família de Arão? Eu nunca lhe vi por aqui. Além do que, os rituais de purificação desse turno já se encerraram. De que ordem sacerdotal o senhor é na família de Arão? O homem da fila responde: eu sou da ordem de Melquisedeque. Como? Essa ordem só existiu antes da lei de Moisés, na época do nosso pai Abrão, e não temos notícia de nenhum descendente de Melquisedeque. Mais ainda, o que está valendo hoje é a lei de Moisés. O homem da fila responde: não se preocupe, eu não vim quebrar a lei, mas eu vim cumpri-la completamente. Posso prosseguir agora? Senhor, se eu deixá-lo entrar no seu estado de impureza, tudo o que o Senhor tocar aí dentro se tornará impuro. O Senhor não pode ir nem no átrio externo sem o sacrifício. O homem da fila responde: mas eu sou puro e limpo de coração. Nada do que eu tocar pode se tornar impuro. O levita lhe diz: Senhor, não quero perder a paciência, mas tem mais gente na fila e já está quase na hora dos sacerdotes entrarem no santo lugar para a reposição do óleo do candelabro. Esse ritual é exclusivo, ninguém do povo pode entrar no santo lugar. Além do que, hoje o tempo é bem mais corrido. Nós estamos na semana de preparação para a Páscoa. As multidões estão chegando de todos os cantos e nós temos muitos preparativos a fazer. Serão milhares de cordeiros imolados daqui a alguns dias. O homem da fila respondeu: não se preocupe, não vou atrapalhar em nada. Afinal de contas, eu sou a luz do mundo, eu sou o Cordeiro de Deus. A essa altura, o levita estava a ponto de chamar os guardas, também levitas responsáveis pela segurança do lugar. Mas alguma coisa o impediu de fazê-lo, porque apesar das coisas que o homem da fila dizia parecerem loucura, ele falava como quem tinha autoridade e com uma calma serena, como se estivesse na sua própria casa. Diante disso, o levita arguiu: Senhor, com que autoridade dizes essas coisas? E o homem da fila respondeu: com a autoridade de meu pai. Essa é a casa dele e ele me aguarda. O levita já estava perplexo. O Senhor está dizendo que é o Filho de Deus? Alguns na fila, já impacientes e ouvindo a conversa, começaram a balbuciar e outros a até gritar: blasfêmia! Mas o homem continuou falando: é necessário que meu sacrifício seja apresentado em favor de muitos, para a propiciação dos pecados do povo. O levita foi ficando mais estarrecido ainda e diz: agora o Senhor está me falando que vai prestar o sacrifício no Santo dos Santos, sobre o propiciatório, em cima da arca? Ali, meu amigo, só entra o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia da expiação. E se ele não estiver purificado, ele morre na presença de Adonai. Qualquer um que abrir aquelas cortinas morre, até as crianças em Israel sabem disso. O homem da fila olha para ele mais uma vez serenamente e diz: lhe digo de novo, não tema. Meu pai vai abrir as pesadas cortinas de cima a baixo e vai receber o sacrifício perfeito para que todo aquele que nele crê, por meu intermédio, não pereça, mas tenha a vida eterna. É óbvio que essa história nunca aconteceu desse jeito, mas ela serve para nos ilustrar como o Evangelho é o real cumprimento de tudo aquilo que o tabernáculo e o templo representaram. Na verdade, o sacrifício de Cristo apresentado na Páscoa aboliu toda a necessidade de cumprimento da lei cerimonial conforme nós a encontramos no Antigo Testamento. Com a vinda de Jesus para habitar no meio do seu povo, os edifícios e rituais do templo tornaram-se desnecessários e obsoletos. Cristo cumpriu toda a lei cerimonial e em si mesmo satisfez toda a justiça de Deus. Ele é a
porta de acesso a Deus, Ele é o Cordeiro Pascal, Ele é o sacrifício perfeito, Ele é a luz do mundo, para que não mais andemos em trevas. Ele é o pão da vida, para que nunca mais tenhamos fome e vivamos na presença de Deus. Ele é a água viva, que nos traz vida no meio da sequidão. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Tudo o que precisamos está nele, e tudo nele glorifica o Pai que está nos céus. Tudo que estava latente em cada ritual do Antigo Testamento agora foi cumprido. Mesmo tendo sido abolidos na prática, o ensino daqueles rituais a respeito do zelo, do padrão do louvor, das ações de graça, da confiança, da pureza e serviço que devemos a Deus, continuam sendo os mesmos. Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote que sacrificou a si mesmo, ressuscitou e entrou no lugar santíssimo, na própria presença de Deus nos céus, a fim de nos aproximar do Pai. Portanto, façamos como sugere o autor da carta aos Hebreus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele mesmo tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse é o chamado de Deus para o estudioso da Bíblia e aquele que quer conhecer essa liberdade que existe em Cristo Jesus. Esse foi o programa Escritura em Foco, série Terra de Deus. Se você tiver dúvidas ou sugestões, escreva para o e-mail que está na sua tela, escrituraemfoco@mackenzie.br. Que Deus o abençoe ricamente.